Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, Diego Obscuro na área. Rapaziada, vídeo de hoje, vídeozão top. Vídeozinho top, porque assim, nós vamos literalmente gravar um vídeo sobre uma tier list, né? Com as primeiras impressões que a gente tá tendo aí já dos pets, tá? Dos silfos aí. Então assim, é uma tier list talvez aí que mude futuramente, né? Porque a gente não testou os pets ainda, não sabe como funciona, mas assim, é as primeiras impressões já que eu já tô tendo aqui do, né, dos pets dos silfo para cada classe, tá, família? Eu vou gravar aqui tanto para arqueiro como para mago, como também para guerreiro aqui, né? Com base as skills, com base o vídeo que a gente falou lá sobre os pets, sobre algumas coisas, né? Se você não for assistir, assista no nosso canal. Tem o rank ali de 3, o top 1, top 2, top 3, né? Mas é claro que é uma imagem ilustrativa aquela. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Eu tô aqui com o aplicativo já para nós gravar a tier list, né? Eu já coloquei aqui as imagens dos pets depois de up, porque tem assim, tem o silfo para começo, né? Meio e fim de jogo, endgame, vamos falar assim. Então assim, tem pet aqui, por exemplo, que vai ficar bom só no endgame, né? E vai ganhar umas skills a mais ali. E no começo você vai só tomar porrada, mano. Só tomar porrada dos pets, né? Com a nova ATT. Então assim, rapaziada, tem essa questão também. Outra coisa, tá? Depende muito de como você quer jogar com cada classe. Cara, eu sou um mago, eu sou um guerreiro, eu sou um arqueiro, mas eu quero focar na BDD. Aí eu já iria de outro... Já iria de outro pet. Ah, eu sou um mago que não quero morrer fácil para outras classes. Aí eu acho que eu já iria de outro silfo, sabe? Então assim, eu acho que depende também, além dessa coisa aqui, depende muito de como você quer jogar no Hearthstone, como você quer jogar com a sua conta, cara. Eu acho que isso aí é uma questão pra gente considerar, tá? Porque assim, vai equilibrar muito o jogo com essa nova equilibrou muito o jogo com essa nova ATT, né? Tem essas coisas aí pra gente considerar que eu acho que é bacana, beleza, rapaziada? Então vamos lá. Já separei aqui os silfos. Deixa eu só ajeitar aqui essa luz que tá meio... Tá querendo falhar, mano. Não falhar não, viu, meu filho? Que eu tô gravando vídeo. É assim, rapaziada. Sem corte, mano. Sem corte. Eu não tô parando de falar. Tô passando conteúdo pra vocês aqui, né? Cara, pra arqueiro é um pouco polêmico, né? A minha opção talvez seja, né? Mas é a minha opinião. Como eu já joguei de arqueirozinho do meu arqueiro lá, né? E eu acho que com essa nova ATT, eu acho que o arqueiro também tem uma opção a mais ainda pra jogar, né? Porque assim, rapaziada, na última tier list que eu fiz dos pets, o Hades era horrível, mano, né? E continua sendo horrível o Hades, Gaia e Hera. Agora, a evolução dele, que é o Loki, aí já é outra coisa, entendeu? É outra história. Então assim, pra arqueiro, eu vou colocar aqui na sequência que eu vou falar, tá? Depois eu coloco os restantes. É uma dúvida muito grande de qual escolher, se vai ser o Tyr, o Loki ou a Venus, né? Vamos lá, de novo. Cara, você é um arqueiro que foca na BDD. Por isso que eu tô, galera, eu tô falando nesse sentido assim, porque tem várias pessoas que não querem focar na BDD porque não tem uma condição ali pra investir, né, mano? Agora a galera que tem condição de investir aí é outra parada. Mas vamos lá, eu sou um arqueiro e quero um pet ali focado, né, em BDD também, não tomar porrada de outras coisas. Acho que arqueiro é um dos mais fáceis ali, querendo ou não, né, pra gente escolher, porque não tem aquele déficitzinho de defesas, né, como o do mago tem na defesa física e no guerreiro tem como na defesa mágica, tá? Então assim, pra arqueiro, existe a opção do Tyr, cara. Mas eu não vou colocar o Se Tyr for como a recarregado primeira no Arthur opção, Neutral, utilize Aptoide, porque mais assim, o meu código promocional eu sinto Obscuro5 para que ganhar até tem outro pet melhor 25% pra de arqueiro. cashback. Passo a passo Vamos na lá. descrição. Como assim, Obscuro? Como é que não escolhe o Tyr e tal? Rapaziada, querendo ou não, a Amazonas ela vai ganhar bastante skills, né? Aumento de dano ali. Cadê aqui? Aqui, ó. Né? Então, assim, tem umas skills boas, tem umas skills interessantes, né? Ó, tá meio que não carregou ali ainda. Oxi, agora carregou. Então, assim, tem skills boas, né? E assim, o defeito do arqueiro, rapaziada, é dissipação, né? Então, o efeito
do arqueiro é isso. Quando você sobe o pet. Então por isso que o Tia acaba sendo muito bom para arqueiro de BDD ali, né? Que os caras não vão conseguir dissipar. Porque o arqueiro, ele não tem dissipação quando você sobe o pet. Então o cara tem que descer para poder tentar dissipar você ali, tá? Então esse é um defeito do arqueiro ali. Então por isso que ele dificilmente vai conseguir ficar dissipando. E aí é onde entra a Gaia, mano. Que é onde entra, eu acho que um dos melhores pets para arqueiro. Já tô dando spoiler, né? Porque tem skills aqui que dissipa, mano. E tem e ganhou muito mais dano, né? Então assim, ó. Skill top que dissipa. Uma skill que dissipa. Não sei se ele ganhou mais outra skill que dissipa. Ganhou aqui uma skill de 400 e tanto de dano. Então assim, cara. E além disso, outra coisa que eu devo falar também é que Venus e Hades, gente, eles são os pets que é mais difícil você fazer, não é à toa, tá? São pets que vai te dar mais ataque ou ataque básico, dependendo do qual você escolher, tanto faz, tá? Se você é um mago, eu escolho só um mago e... cara, se você... essa é coisa básica, né? Você vai assistir lá começando do zero que isso aí é simples. Não importa qual você escolhe aqui, o jogo converte de acordo com sua classe, tá? Então assim, ataque mágico e defesa, cara, são os pets ali que vai mais te dar esses atributos. Os outros não vai dar tanto. Apesar da Amazona ter uma passiva de ataque, ela não vai te dar mais ataque nem mais defesa do que uma Gaia, tá? E a defesa mágica também da Venus do mesmo jeito e o ataque também, tá? Porque são pets mais difíceis de você fazer. São pets que quando você vai upando dá muito mais poder do que o próprio Tia, né? Porque são os pets mais simples. Tia, a Iris, o Zeus, né? A Eva, o Pan, tanto faz, tá? São os pets básicos que o jogo dá gratuitamente. Então os dois são fora da curva porque os dois são os mais fortes. Então eles acabam te dando mais atributo. Então, consequentemente, o pra arqueiro ele vai ter muito mais defesa e muito ataque com uma Gaia. Então assim, na minha opinião, cara, sem sombra de dúvida, tá? Eu iria de Loki ali para arqueiro como a primeira opção, tá? Sem sombra de dúvida. Eu iria ali com certeza. Aí são arqueiro ainda focado ali para BDD, cara. Aí você pode escolher o Tia ainda, né? E ter ali uma opção ali para o cara não dissipar. Mas o Loki tem umas skills que dissipa, então tem essa questão também, tá? Ou você pode escolher o Odin, mano, né? Assim, essas duas opções é muito complicado, porque assim, o Odin ele vai te dar defesa mágica. Meio que se o cara tiver com o Loki ou com o Tia, vai ser meio que essa defesa mágica vai ser em vão. Então assim, o Odin é mais para um arqueiro que não tá focado tanto em BDD, tá? Mas um arqueiro que é focado muito nas lutas ali contra guerreiro e com arqueiro, eu acho que, cara, a primeira opção é o Loki, tá? Primeira opção é o Loki. Lembrando que é com as primeiras impressões que eu tô tendo dessa ATT, tá, rapaziada? Então, primeira opção, vem um Loki, depois vem um Tia, depois vem um Odin. Pra arqueiro, essa é a opção, tá? Sem sombra de dúvida. E o Odin ficou muito roubado, tem um escudo ali que, cara, se realmente for daquilo, vai ser algo muito surreal. Vai aumentar mais ainda o dano dele, cerca de 50%. Além dos aumentos de dano que ganhou da skill da colheita, que é da skill aqui do Loki. Ele ganhou essa skill aqui, tá? Então ela aumenta 20%. Ele ganhou um escudo que vai acumulando e pode chegar até 50%. É coisa mais absurda ainda. Tem uns EX ali já, né, que ganha também. Cadê aqui para divindade? Vou mostrar para vocês. Mas eu já mostrei tudo isso, né? Essa skill aqui que aumenta dano, tá, gente? Então assim, esse escudo aqui é surreal. Cadê? Consigo clicar, né? Mas porque tem que... É surreal, tá? Reduz a taxa de bloqueio do inimigo e aumenta o dano causado 25%. Então, tipo assim, já de cara já aumenta o teu dano e reduz a taxa de bloqueio do inimigo, cara. Isso aqui é muito bom. E ele pode ser acumulado até assim, cara, isso é surreal esse escudo aqui, tá? Real mesmo, família. Esse escudo aqui é muito top pra Odin, mano. Cara, é um pet muito... Assim, que... Ele é um pet mais pra controle de jogo. Ele tem dano, ele tem cura, ele tem escudo. Então, tipo, é um pet mais, sabe? Que meio que tem uma função da Frigga, por exemplo. Só que bate muito. Ele é tipo uma Frigga super, hiper, mega melhorada, entendeu? Então, assim, tem essa questão. Depois, cara, eu acho que eu venho de Frigga, né? Tem o nosso arqueiro aí do nosso servidor que joga com Poseidon, mano. Que, cara, o cara é sinistro. Mas a Frigga é mais pra suporte mesmo, cara, tá? É um cara que quer ter um controle ali absurdo de jogo. E a Frigga pra
lutas em PVP de muita gente, né? Com uma arena como BD, batalha, como GVG. Isso é bem interessante. Cara, infelizmente o Thor vai ficar aqui comandando as últimas opções porque o patch tá horrível, tá? Pode até passar da Freya um pouco aqui, porque a Freya, ela não tem muito dano também, mas, cara, pelo menos tem um escudo, sabe, em área ali. Os Zeus tem nada, mano. Coitado dos Zeus, cara, tá? Tá triste isso, tá, família? Então, assim, essa daí é a primeira opção aí pra mago, tá? Pra mago não, pra arqueiro. Então eu iria desse jeito aí. Agora, já pra mago, cara, como é que tu vai fazer pra mago aí, obscuro? Cara, pra mago, eu acho que tem também um pouco de significado pra arqueiro. Depende muito de como você quer. Mas eu, como mago de Vênus, o mago de Vênus, eu vou de Odin como a primeira opção, cara. Porque assim, principalmente se for BDD, dá muito defesa mágica. O Odin é muito forte, é absurdo, né? Eu sei que o Loki pra arena e pra PVP é muito bom. E GVG no caso, né? Mas eu ainda sinto que o Odin ainda é superior ao Loki, cara. Principalmente pra mago, tá? Só que a obscura, eu sou um mago que não quero apanhar pra arqueiro e pra guerreiro, mano. Aí você vai de Loki. Se você foca muito na BDD, eu iria de Vênus, cara. Eu acho que Odin no caso, né? Odin, lembrando, pessoal, se você não sabe como é que funciona, assiste outro vídeo, né? Porque o Odin é a evolução do Apolo, é a evolução da Atena, depois Vênus, depois Odin, tá? Então eu tô falando já das últimas evoluções aqui. Então, tipo assim, outra coisa também. Leve em consideração que o Loki é um Hades no começo de jogo. Então, Hades é horrível no começo de jogo. Não dá dano em CG, sabe? Então tem N fatores. Você vai sofrer muito com um Hades no começo de jogo. Com uma Gaia e com uma Hera, tá? A Hera vai começando a ficar boazinha ali já quando vem ficando rosa, né? Pra uma arena já fica começando a bater mais, né? Então dependendo do seu poder ali, ela já realmente vai começando a melhorar um pouco. Então no começo do jogo, o Loki, que é no caso o Hades, você vai só tomar PF. É horrível esse patch no começo, não dá dano nenhum em CG, tá? Então assim, pra Mag eu vou de Odin de primeira opção, tá? Principalmente se for de BDD, eu acho que eu sinto o patch superior. Só que, assim, numa batalha de Odin contra Loki é complicado, porque o mago de Odin ele não vai ter tanta defesa, né? E o mago de Loki ele vai ter um pouco de defesa mágica do que a defesa física do mago de Odin, entendeu? Por ele ser mago, então tem essa questão. Então o mago de Loki é um dos melhores magos ali para a batalha contra arqueiro, contra guerreiro, né? E aí pra mago ele sofre um pouquinho, mas ainda é legalzinho também, tá? Se o cara jogar bem, o cara consegue ali ter uma batalha legal, tá? E aí depois tem um Tia ali como a terceira opção, se não tiver nenhum dos dois. E aí, cara, acho que vai seguir na mesma estratégia aqui, viu? É porque mago de Íris é muita loucura, né, cara? Então, tipo assim, é loucura. Acho que esse rank aqui vai ficando, né? Desse jeito assim, tá? Não tem como não. Talvez não. Talvez eu colocaria até aqui pra guerreiro, né? A Frigga como terceira opção. E a Frigga é linda, né, mano? Nossa senhora. Agora, pra guerreiro, família, pra maga é desse jeito aí, tá? Então, se vocês quiserem. É minha opinião, tá, gente? Então, assim, minha opinião é minha opinião, né? Tem gente que não respeita isso, não. E as primeiras impressões ali, né? O conhecimento que eu tenho também do jogo. Então, assim, essa é a tier list ali pra mago, tá? Em relação aos pets. Agora, já pra guerreiro, cara, guerreiro é complicado. Porque, assim, guerreiro ele tem um déficit de defesa mágica, né? Então, cara, eu acho que pra guerreiro, PDD também eu acho que é Loki, tá? Só que se eu fosse um guerreiro, eu iria de Odin, mano. Né? Porque, assim, é complicado. Porque se você for um guerreiro que vai gastar muito, realmente vai sem medo com Loki, mano. Porque você vai ter uma defesa absurda. Entendeu? Você vai ter como é que chama? Uma defesa absurda, um ataque absurdo. Só que você vai ter uma defesa mágica horrível, mano, né? Mas assim, não tão horrível porque ele também vai dar uma defesazinha mágica depois que você evolui, né? Então tem essa questão também. Agora se você for é meio parecido com o mago, né, cara? Se você não quer apanhar tanto pra mago, velho, né? Mas o mago aqui, ele apanha pra guerreiro e pra arqueiro. O guerreiro vai só apanhar pra mago, entendeu? Tem essa questão também, porque ele é defesa física. Então, tipo assim, é uma das melhores classes do jogo é guerreiro, viu, cara? Porque é bem equilibrado aqui no jogo e tem um patch ali que supre o defeito do guerreiro, que é a defesa mágica, que é o Odin. Então, assim, eu acho que pra guerreiro eu iria desse jeito assim, tá? Eu iria assim. Real mesmo, gente. Quem quiser me julgar, julgue, mas eu escolheria um desses três aqui, tá? Eu não escolheria Amazonas, não. A não ser que você não queira, cara, né?
eu iria desse jeito aqui. Então, o Odin. Claro que Odin e Loki é muito mais superior do que esses outros 4, tá? Saiba disso, é bem mais superior. Mas eu iria ou Odin ou Loki, né? Mas aí fica ao seu critério. Eu sou um guerreiro que foca em BDD, então vai de Loki, cara. Não quero saber de mago não, então fica desse jeito sim. Depende muito também, tá? Rapaziada, então essa daí foi a tier list. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Com as primeiras impressões. A gente vai atualizar isso aqui também para ver como é que fica depois de vir a TT, depois de testar as skills, as passivas de todos os pets e ver como é que eles estão na prática, tá, família? Um abração do mais lindo Arthur Neutro aí. Não se esquece de recarregar pela Aptoide, link da descrição do vídeo aí sempre, tá? E use nosso código aí, Obscuro5, tá? O passo a passo tá na descrição de como fazer. Um abração e até o próximo vídeo aí, guys. Valeu e foi! You were not as tough, though.